Relato de vivência. Equipe assistencial em sítio extrafísico energeticamente denso. Aproximador, Newton Daltro. Data, 8 de maio de 2020. Ao deitar-me em horário costumeiro e já um pouco sonolento, por volta das 3 horas da manhã, logo adormeci, e sem que conseguisse rememorar a decolagem projetiva e o deslocamento, a minha consciência já estava plenamente desperta num distrito extrafísico, integrando um agrupamento constituído de reduzidas consciências, que mantinham um diálogo fraterno e diligente, cujo contexto se tratava de uma importante tarefa assistencial a ser cumprida. Em minha limitada percepção rememorada da vivência, aquelas consciências reunidas eram compostas por consciências projetadas, como eu, e algumas consciências extrafísicas que dirigiam o planejamento dos trabalhos. O assunto tratado com muita seriedade pelo grupo, dizia respeito a um ambiente extrafísico patológico para onde seríamos conduzidos, localizado na dimensão abissal da paratroposfera, uma localidade energeticamente mais densa, cerca de 60 andares abaixo da crosta terrestre, ou seja, da troposfera, conforme nos era informado por uma das consciências extrafísicas que coordenava toda a atividade assistencial que seria realizada. Em razão de um lapso na recuperação mnemônica, não tendo recobrado todo o diálogo ocorrido junto ao grupo assistencial reunido, lembro apenas que já adentrávamos por um estreito vão numa paratecnologia hermética, completamente vedada, com aparência similar a um elevador que reluzia metal brilhoso por dentro. Eu não consegui rememorar maiores e mais apurados detalhes daquela engenhoca paratecnológica, pois eu estava com o meu pensene concentrado nas orientações que eram ministradas, enquanto nos deslocávamos num percurso que parecia ser lento e longo. Recordo-me com clareza que durante o trajeto a consciência extrafísica que coordenava os trabalhos, demonstrava muita tranquilidade ao grupo, e nos orientava para que mantivéssemos cautelosos e centrados quanto à rigidez mental e o equilíbrio emocional, uma vez que estaríamos mais suscetíveis, naqueles sítios patológicos assistenciais, a sugestionamentos pensênicos perniciosos, além de fluidos energéticos deletérios, o que poderia resultar na perda de lucidez, comprometendo o auxílio a ser prestado aos trabalhos assistenciais. Após mais um lapso na recuperação mnemônica do trajeto realizado, já me via com plena lucidez junto ao grupo, fora daquele aparato tecnológico e já no destino planejado. O paracenário que descortinava, aparentava realmente ser plasmado de energias muito densas, um ambiente frio, mas eu não sentia o frio, apenas conseguia perceber o local gélico, e também muito nebuloso e sombrio. Como planejado, estávamos numa dimensão extrafísica inferior à região crostal, lugar difícil de ser descrito em palavras, pois eu mal conseguia precisar, naquelas pairagens, se estávamos num local fechado ou em área aberta, tamanha era a densidade energética naquele cenário baratrosférico, de baixíssima luminosidade, o que dificultava sobremaneira a minha percepção e a fixação de detalhes. Porém, eu mantinha muito aclarada a percepção da existência de várias consciências, naquele abissal e denso rincão extrafísico. No meu discernimento, aquelas consciências já estavam lá quando chegamos, todas adultas e relativamente jovens, e conversavam entre si e percebiam a nossa presença, como se todas aquelas consciências fossem parte da mesma expedição assistencial, apenas teriam chegado ali vindos de outras procedências e participavam de outros grupos. A minha percepção extrafísica é que naquele instante não havia qualquer contenda, ou ameaça, ao nosso grupo assistencial nas proximidades daquele ambiente extrafísico degradado, pelo menos era a percepção que fixei em meu mental ao rememorar aquele momento da vivência.
Em determinado instante, uma consciência passou a se destacar em minha visão extrafísica. É como se eu conseguisse auferir a sua energia, reconhecesse aquela consciência que estava a relativa distância do nosso grupo. Ainda que eu não conseguisse delinear com exatidão o seu rosto, tampouco o seu gênero naquele cenário nevoento, de algum modo eu inferia que a consciência observada apresentava razoável lucidez extrafísica, mesmo imersa, como eu, naquele ambiente nebuloso e energeticamente denso. A consciência vinha caminhando em minha direção e estava acompanhada por outra que eu, de imediato, identificava de certo ser uma consciência extrafísica, e que parecia atuar como amparadora. A consciência amparadora era dotada de fisionomia muito prudente, séria, de estatura alta e corpulenta, e ao chegar perto de mim, o amparador articulou verbalmente, afirmando ser um vigilante extrafísico que atuava em tarefas assistenciais naqueles confins patológicos do astral, da subcrosta planetária. Então, a consciência amparada que havia se aproximado junto, dirigiu-me o olhar e articulando verbalmente, disse-me estar satisfeita por ter me conhecido em determinada jornada existencial, e passou a externar, sem vitimismo, sentimentos melancólicos por fatos do passado, e que guardava arrependimento profundo. Porém, dizia a consciência amparada, ainda assim, se sentia renovada, confiante e comprometida com as oportunidades e as tarefas que vislumbrava da conjuntura assistencial naquele sítio extrafísico. Eu não rememorei o que me foi relatado e o que possa ter dito, em verdade nem sei se disse algo, mas mantive naquele instante a clara percepção de já conhecer aquela consciência, a qual demonstrava muita autoconfiança e plena convicção do que estava fazendo naquela longínqua e patológica região extrafísica. Então, afastou-se do nosso grupo, continuando a caminhada naquele denso cenário, escoltada por aquele autodenominado vigilante extrafísico daquelas pairagens deterioradas, amparador este que emanava muito respeito no modo de agir, falar e caminhar. Bem, após o meu despertar do sono no intrafísico, apenas consegui recuperar essa parcial rememoração da vivência, passando então a indagar, intimamente, quanto a essa distinta experiência projetiva. Reflitam comigo. Indagações projeciográficas. O trabalho assistencial seria naquele ambiente extrafísico? Ou estávamos nos reunindo para, então, seguir com um grupo maior rumo a um distrito mais abissal e patológico, onde de fato seria prestado a assistência? Que tipo de trabalho assistencial seria prestado naquele cenário nebuloso e denso, e em que condições psicossomáticas estariam as consciências a serem assistidas? Quais seriam os bolsões holopensenes patológicos predominantes das consciências e locais extrafísicos a serem assistidos? A presença de amparadores, do perfil daquele vigilante extrafísico, inseridos nos grupos seria um indicativo de que as incursões assistenciais se dariam em sítios extrafísicos mais degradados e patológicos. Seriam realizadas em regiões ainda mais abissais, e energeticamente mais poluídas da subcrosta planetária, da paratroposfera, do local onde nos localizávamos. Por fim, com quais atributos conscienciais poderíamos nós, como aproximadores, contribuir com as tarefas assistenciais nesses tipos de sítios abissais, profundamente degradados e densos, além do importante e provável aprendizado que poderíamos aquilatar de uma oportunidade assistencial como essa, então vivenciada por este colega aproximador?